Olá, amigos do Grupo Espiritual de Souza, bem-vindos a mais um momento de estudos. Vamos começar com a leitura de um trecho do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 74. Más palestras. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo, no primeiro livro Coríntios, primeira carta a Coríntios, capítulo 15, versículo 33. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia, que escorregam por entre as criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa, que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem em todos os lugares. A perseguição implacável e imprescindível se torna manter-se homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras alvitantes. Examina sempre as sugestões verbais que te acercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios de malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Vamos elevar o nosso pensamento para um momento de oração. Senhor, obrigado por este momento, obrigado por esta oportunidade de aprendizado, obrigado por esta oportunidade de pensarmos sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes. Senhor, agradecemos também pela orientação dos nossos guias espirituais, pela orientação de Alta de Souza, pelas oportunidades de convívio e de troca de experiências que temos a todo momento. Senhor, olhai por aqueles que estão desesperados, olhai por aqueles que estão perdendo a esperança na sua palavra, estão perdendo a esperança na sua conduta, que eles possam encontrar, que nós possamos encontrar o caminho, reencontrar o seu caminho, que nós possamos também, Senhor, ser instrumentos desse reencontro, tanto de nós mesmos, quanto daqueles que nos cercam, quanto daqueles que estão à distância de uma palavra, à distância de um olhar, à distância de um afago. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que traz em nossas vidas, que nós possamos cada vez mais enxergá-las e as aproveitarmos para a nossa evolução e para a evolução daqueles que nos cercam. Agradecemos a sua paciência conosco, que assim seja. Bom, o nosso estudo de hoje é sobre o livro Dimensões da Verdade, psicografado por Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles, o item 34, Considerações. E esse capítulo do livro, ele começa com algumas cenas de, digamos assim, de opressão, né? Quantas vezes a gente está passando por um momento de dificuldade, um momento de sofrimento, e a gente se pergunta do por que comigo, né? Por que agora? Por que eu estou passando por isso? Por que a vida é injusta? Por que eu deveria estar passando por esse sofrimento? Eu que faço
tantas coisas em prol dos outros, eu que ajudo tanto, eu que, né, que tento agir tão corretamente, a gente, todos nós estamos sujeitos a momentos em que a gente se sente injustiçado, a gente se sente abandonado, a gente se sente vítima de uma situação que a gente não mereceu. Quando a gente estuda a doutrina, a gente é levado a lembrar, né, que nada acontece por acaso, a gente não recebe nada que a gente não merece, a gente costuma atribuir isso a alguma coisa que a gente fez numa vida passada. É bastante reconfortante você tentar colocar, às vezes, a culpa, digamos assim, né? Ou seja, a gente evolui do colocar a culpa no outro, né? Colocar a culpa em outra pessoa qualquer, para colocar a culpa em nós mesmos, mas em outra encarnação. Ou seja, sou eu, mas sou um outro eu, né? E a gente é levado a, a lembrar que, olhando o capítulo, né, os textos do livro Dimensões da Verdade, o que a lembrança é mais simples até do que isso, mais do que o porquê, que você está sofrendo aquele negócio, é você olhar o que você pode extrair daquele sofrimento, né? Como eu já vi uma vez numa palestra do centro, né, eu costumo repetir isso com frequência, a gente mudar a nossa visão do sofrimento como um pagamento para algo que eu fiz no passado, como o sofrimento como um momento de aprendizado, né? Eu sofro por algo que eu ainda não aprendi. Se eu sou um bebê, estou aprendendo a andar, eu sofro para aquela caminhada. Eu tento me erguer e eu caio. Eu tento ficar de pé e eu caio sentado. Eu volto a engatinhar e eu tento mais uma vez, até o momento em que eu consigo andar. Quando a gente já aprendeu a andar, né, a gente já está adulto ou criança mesmo, esse aprendizado, a gente nem se dá conta mais. A gente levanta, a gente corre, a gente vai para um lado para o outro e a gente faz isso sem pensar naquele sofrimento. É claro que tem os casos, por exemplo, eu posso estar já com idade, já aprendi a andar e tenho alguma doença, sofro algum acidente, alguma coisa que faz com que essa caminhada seja dolorida novamente, seja sofrida. E esse sofrimento me diz o seguinte, tá, antes eu estava sofrendo para aprender a caminhar, e agora? A gente deve lembrar que esse sofrimento ainda é um aprendizado, só que o aprendizado mudou. O exemplo que eu tinha dado, mais fácil de entender, né, que é a criança aprendendo a andar, é mais simples da gente ver, é mais didático. Quando a gente olha para o sofrimento que eu tenho quando eu sofri um acidente, quando eu tenho uma dificuldade depois de já saber andar, a gente, olhando para a doutrina, a gente ainda pode encarar isso como um aprendizado, mas já é mais difícil para nós, né? Ou para mim, no nível de evolução que eu tenho, de, de olhar para aquele sofrimento e pensar assim, tá, tudo bem, é um aprendizado, mas aprendendo o quê? O que eu estou aprendendo agora? Eu não estou mais aprendendo a andar. Eu estou aprendendo o que é dor, eu estou aprendendo a valorizar algo que eu tinha e não valorizava, mas eu valorizava, assim, qual o aprendizado que a gente pega daí? E é mais difícil porque é um aprendizado que a gente está passando agora, nesta vida, neste grau de evolução que a gente tem. Então, qual o aprendizado depende
de cada um de nós. O que eu posso aprender daqui? O que eu posso tirar desse sofrimento? E aí o livro, né, o começo do capítulo, ele começa dando exemplos até mais dissociados de pessoas. Ele fala da flor, ele fala da, ele fala do ferro, ele fala do carbono, ele fala da semente, ele fala de situações em que a gente pode se ver da seguinte maneira. Mais uma vez, olhando didaticamente para o aprendizado, né? Caramba, eu estou aqui, eu tenho que abandonar a diversão que eu quero ter, né? Ou, pô, quero poder passear, quero poder assistir filme, série, quero ficar de bobeira, quero jogar, quero fazer qualquer coisa. E eu não posso fazer isso agora porque eu tenho que trabalhar ou porque eu tenho que estudar, né? Tenho que estudar para uma prova que eu vou ter daqui a 2 semanas. Caramba, mas por que eu tenho que ficar estudando para isso, né? Por que eu tenho que aprender essas coisas? E quantas das vezes a gente passa por esse tipo de questionamento quando a gente é mais novo, quando a gente está na nossa formação, né? E depois de muito tempo, que a gente olha para trás e fala assim, puxa vida, ainda bem que eu me dediquei naquela época, né? Às vezes a gente olha, poxa, eu deveria ter me dedicado mais. Às vezes a gente olha e fala, poxa, talvez eu devesse ter me dedicado menos. Mas quando a gente olha para trás e percebe aquele tempo que a gente investiu, e a gente vê o resultado. A gente vê que o tempo que eu perdi, entre aspas, indo trabalhar, às vezes num trabalho que não era o meu sonho de atividade, mas aquele tempo que eu perdi, novamente entre aspas, né, para aquele trabalho, é o que me permite alimentar minha família, é o que me permite um momento de divertimento por minha conta, é o que me permite passear, é o que me permite ter a condição de assistir uma série no final de semana de folga, é o que me permite simplesmente fazer algo que eu goste. E os exemplos que o livro traz são justamente nesse sentido, né? Você vê a semente que reclama, né? De estar sofrendo com as intempéries da natureza, de ter caído da árvore, de estar no chão e de estar sendo coberta e esmagada pela terra, e essa semente se transforma numa árvore frondosa, numa árvore grande, imponente. E aquele sofrimento da semente foi o que tornou possível ela virar aquela árvore. O sofrimento do aço, do ferro, nas mãos do ferreiro, é o que permite ele se tornar uma ferramenta, se tornar uma estrutura de uma ponte. O sofrimento do carbono sob pressão e sobre o impacto é o que permite ele se tornar um diamante lapidado. E o livro sai dessa linguagem figurativa e nos lembra das necessidades de disciplina no nosso dia a dia, dentro de casa, da nossa disciplina com as pessoas que nos cercam e de quantas as vezes a gente precisa ser instrumento para exemplificar essa disciplina e de exemplo para sugerir e corrigir rumos dentro de casa ou aqueles que nos cercam, né? Muitas vezes a gente tem a oportunidade de estar na posição de orientador de alguém. Isso pode ser em casa, a gente sendo
pai e mãe, a gente sendo padrasto, madrasta, a gente sendo tio, tia, a gente sendo avó e avô, a gente sendo alguém, uma amiga, um amigo, né? A gente sendo uma chefe ou um chefe, a gente sendo alguém que está trabalhando numa equipe, qualquer oportunidade que aparece, né? Sendo professora, sendo professor, sendo diretor de uma escola, sendo diretora de uma escola, a gente tem a todo momento a oportunidade de estar influenciando a vida de outros. E quantas das vezes a gente opta pela omissão? Como dizem, né? Educar dá trabalho, se você não está tendo trabalho, você não está educando. Mas o quantas vezes é muito mais simples a gente simplesmente olhar para o lado, a gente ignorar, ou não ignorar, mas pelo menos deixar para lá, né? A gente não fala nada, a gente não orientar, a gente não tentar corrigir o nosso próprio comportamento e o comportamento daqueles que a gente tem responsabilidade na condução, né? Seja uma responsabilidade temporária, seja uma responsabilidade mais perene. E essa responsabilidade, né, o livro também nos leva até o texto de abertura. Existem diversas formas da gente orientar e da gente aplicar talvez não seja a palavra correta, mas de a gente tentar conduzir essa disciplina. A gente tantas vezes tenta agir de forma agressiva, né? Não violenta, mas assim, de uma forma, às vezes, em que você não leva em consideração as dificuldades que as outras pessoas têm naquele aprendizado específico, ou mesmo a possibilidade de você estar com a visão errada, né? Quantas vezes a gente simplesmente ignora isso? E mais uma vez, né? É muito mais fácil o deixar para lá, ou se omitir, né? Mas isso tudo gera consequências no futuro, tanto para nós mesmos, né? Quanto para aquela pessoa que a gente precisaria orientar. Quantas vezes a gente foge dessa orientação e mais à frente a gente acaba causando um sofrimento, causando um sofrimento desnecessário. Eu adio um sofrimento que seria benéfico e que seria facilmente tratado, facilmente vivido, né? Um sofrimento que seria realmente um aprendizado, tão somente um aprendizado, e por conta de uma omissão minha, aquilo se torna um sofrimento muito mais profundo, um sofrimento muito mais difícil, um aprendizado mais complexo, porque você teve um aprendizado numa linha, num momento de que aquela questão do caráter, aquela questão da honra, a questão de você ser confiável, né, de você ser correto com as pessoas, todo esse desenvolvimento em que a gente vê na doutrina, mas que principalmente a gente observa no aprendizado em casa, né? A gente aprende sobre honra, caráter, honestidade, sobre isso tudo em vários lugares. A gente aprende na escola, a gente aprende no trabalho, a gente aprende numa organização religiosa, a gente aprende na convivência com outras associações, né? Mas talvez a principal fonte, talvez não, né? Com base no que eu acredito, no que o próprio livro fala,
Assim, é da família que esse aprendizado vem de forma mais forte, mais é, constante, porque é uma convivência mais próxima, né? Mais frequente. E aí, esse da família não é só uma questão de vir do pai e da mãe, assim. É de vir daquelas pessoas que estão no nosso convívio ali frequente, diário, que estão ali a todo momento vendo o nosso comportamento. Então, é nesse convívio mais próximo em que a gente exercita mais. É nesse convívio mais próximo em que a gente vai moldando, né, a nossa convivência. Nós vamos nos moldando e nós vamos auxiliando a moldar aqueles ao nosso redor. Então, nesse convívio próximo, a gente tem oportunidades de exercitar os conceitos de honra e de caráter, de honestidade, é, a todo momento. E muitas vezes, para exercitar esses conceitos, é, a gente é apresentado a situações que não são fáceis, porque se a gente já está pronto para isso, ótimo, excelente, não é um sofrimento. Mas às vezes a gente tem, todos nós, né, temos algum ponto em que precisa ser lapidado. E esse ponto que precisa ser lapidado, certamente, né, se é um aprendizado, é um ponto que traz sofrimento. Eu posso ter a tendência de adiar as coisas, né? Como dizem, né, a palavra bonita, de procrastinar, mas assim, de simplesmente pegar algo que eu tenho que fazer e deixar para amanhã. Não, vou fazer isso depois. Não, vou fazer isso depois. Não, vou fazer isso depois. E aí chega no momento, esse depois, uma hora não tem jeito, tem que fazer. E aí algo que eu poderia ter feito de forma tranquila, de forma mais é, espaçada, com mais, né, sem tanta ansiedade, aí é aquela história do ter que estudar a matéria toda na véspera, é aquela história de ter que fazer um trabalho que você teve meses para fazer, e aí você tem que se desesperadamente fazer o que foi possível durante um final de semana, durante um mês, assim. Então tudo que seria e esse é um aprendizado que a gente, né, muitas vezes tem a vida toda. E quando a gente está colocando esse aprendizado para alguém ao nosso redor, é difícil para os dois, né? É difícil para a gente, é difícil para quem está aprendendo. E quando a gente tem a convivência com crianças, com adolescentes, né? E essas oportunidades são mais frequentes, né? Quantas vezes a gente tem a chance de mostrar, olha, não era, agora não era hora de você estar se divertindo. Talvez seja o momento de você estudar, de você fazer, né? E quantas das vezes a hora da gente falar não é tão bonzinho assim, né? Às vezes nem pode, né? Dependendo da situação, tem que ser uma imposição, infelizmente. Mas assim, quantas vezes você vai fazer um trabalho onde você, né, na empresa, no emprego que você tem, né, no lugar em que você é dona, é dono, em que você tem que fazer alguma coisa que é um trabalho correto, é um trabalho é, permitido pela lei, é um trabalho que é moralmente aceitável, mas é um negócio que você acha chato, você não quer fazer, né? Mas não tem jeito, tem que fazer, né? E aí você tem que ter, você ou se autoimpõe, né? Pô, se eu não fizer isso aqui, minha empresa vai quebrar, sei lá. Eu tenho uma loja qualquer, e se eu não fizer lá as contas direitinho lá do que eu gastei, do que eu recebi, a empresa vai pro buraco, né? Eu detesto fazer isso, ninguém quer
Não quero pagar alguém para fazer isso para mim, até porque teria que ser alguém de muita confiança e tal. Então eu acho que eu tenho que fazer. Mas, puxa vida, isso é muito chato. E aí, por mais que eu possa querer adiar, assim, em algum momento tem que fazer. Alguém que eu estou trabalhando junto e eu tenho a responsabilidade de dizer quais são as tarefas para fazer. Às vezes eu vou ter que indicar uma tarefa que é chata para mim fazer, que é ruim, que é do tipo, pô, isso aqui é um saco, não queria fazer esse negócio. Mas não tem jeito, alguém tem que fazer e assim, a escolha está na minha mão, eu estou na posição de escolher, né? Ou o contrário, eu estou trabalhando com alguém que a outra pessoa está na posição de escolher. E aí, às vezes eu vou ter tarefas chatas para fazer, coisas que não são tão que eu não queria, né? Ah, isso aqui, pô, saco, não foi para isso que não era isso que eu queria fazer no trabalho, mas assim, mas faz parte, é algo do trabalho normalmente, né? Sei lá, de repente eu tô dentro de casa, a gente tá aqui, eu preciso, alguém tem que limpar a casa, né? E caramba, saco, mas assim, tem que fazer, alguém tem que fazer. Então a gente é colocado muitas das vezes na posição de receber a orientação da disciplina ou de conduzir a orientação da disciplina. E a gente troca esse papel o tempo todo. Tem horas que eu estou na posição de receber, tem hora que eu estou na posição de orientar. E a gente não deve se omitir nessas situações. A gente não deve aproveitar, obviamente, para transformar um momento em que eu tenho que orientar alguém, mesmo que seja numa orientação sobre disciplina, e não aproveitar isso para um abuso de poder, né? E aquele momento em que eu vou exercer todo o meu lado sádico e vou aproveitar para, beleza, eu estou na posição aqui de mandar, então eu faço o que eu quero. Assim, a gente, obviamente, tem que respeitar as pessoas, eu tenho que respeitar quem está me orientando e eu tenho que respeitar quem eu estou orientando também. E esse respeito, ele vale para qualquer pessoa. Não é porque eu sou muito mais velho do que quem eu estou orientando sei lá, uma criança de 6 anos, e aí eu tenho o direito de desrespeitar porque eu sou adulto. Não faz o menor sentido. Assim como não faz o menor sentido eu desrespeitar porque é um adolescente, não vai desrespeitar porque é alguém mais velho, não vai desrespeitar porque é alguém que ganha um salário menor do que o meu. Assim, eu não tenho o direito de desrespeitar ninguém. Tanto quando eu estou na posição de orientar, quando eu estou na posição de receber orientação. Se eu receber a orientação em que eu não estou entendendo o porquê daquilo, eu posso perguntar, mas eu não posso desrespeitar. Ah, isso é um absurdo, você está maluco. Então, assim, o respeito mútuo é uma necessidade de todos nós. E quando a gente respeita um outro, a gente pratica a caridade, essa caridade ela está nos menores detalhes. Ela está no eu não me omitir no meu papel de orientador, está em eu não me omitir no papel de aprendiz, está no eu não em eu considerar a outra pessoa também como digna de respeito e respeitá-la, eu considerar a outra pessoa como digna de opinião e tentar entender a opinião dela. Como dizem, né? Eu entendo sua opinião, mas ela está completamente errada. Às vezes está. Às vezes eu estou com a posição incorreta. Às vezes a outra pessoa está com a posição incorreta, para o que é socialmente aceitável, né? Por exemplo, alguém pode achar razoável andar na rua e eu roubar quem está passando, né? Tem pessoas que fazem isso, né? Se fazem isso, devem achar que estão no direito, né? No seu direito de fazer. Mas eu vejo isso e eu acho que todos vocês que estão ouvindo também veem, isso é errado, né? Isso aí não tem, não, mas não, isso é errado. Você pode trazer qualquer atenuante, né? Não, está roubando porque
está precisando comer, está roubando porque, assim, não deixa de ser errado. Tem uma outra situação que é errada também, né? E que a gente tem que trabalhar para resolvê-la. Mas o fato de você estar roubando de alguém não deixa de ser errado por conta disso, né? Então, algumas situações a gente vai estar numa posição de orientar. Digamos que eu seja pai, mãe de alguém que passa o dia na rua roubando e eu não vou orientar dizendo que está errado aquilo, é uma omissão minha. Eu estou me omitindo. Eu estou criando uma dificuldade para aquela pessoa, né, para o meu filho, para minha filha, e estou criando uma dificuldade para a sociedade que convive com meu filho e minha filha. Se eu sou um policial ou uma policial, eu vou me omitir quando eu vejo um roubo. É a minha função. Eu tenho a função de orientar também, de indicar que aquela pessoa está fazendo errado, né? Não tenho o direito de julgar ou de julgar, mas eu vi acontecendo. Então, levar ela, vai ser presa, vai ter o direito de se defender, o que seja, mas assim, eu não posso me omitir. Então, dentro de casa eu também não posso. Então, se nós nos omitirmos nas nossas atribuições, né, nas oportunidades que temos de orientação dentro de casa, a gente cria um problema para aqueles ao nosso redor e para nós mesmos e criamos um problema maior para a sociedade como um todo, né? Pode ser algo tão grave quanto alguém que rouba e eu deixo para lá, né? Mas acho que sim, provavelmente nenhum de nós, ou poucos de nós, tenhamos essa convivência, essa dificuldade, esse aprendizado para fazer, mas mesmo quem não nem né, nós que quem não tem essa oportunidade de aprendizado, tem outros, assim, tem outras situações em que a gente faz coisas que poderiam ser feitas de outra forma, de formas melhores. A gente comete atos errados, a gente ainda está num nível em que todos nós estamos aprendendo. E é isso que nos é solicitado, que a gente trabalhe incessantemente na melhoria de nós mesmos. Esse é o primeiro ponto. E que a gente, estando na posição, tendo a oportunidade, que a gente, com respeito, com carinho, com responsabilidade, a gente também contribua para aqueles que estão ao nosso redor, especialmente se nós temos a função, nós temos a atribuição, não só, mas especialmente se temos a atribuição de orientar, né? Seja no papel de mães e pais, seja no papel de familiares, né? Tias e tios, avós e avós, seja no papel de professores, assim, de, de chefes, qualquer um desses papéis, a gente não deve se omitir em relação à nossa atuação, porque prejudica a nós, aqueles que nós deveríamos orientar e a sociedade como um todo. E essa é a fundação, é a base em que tudo se apoia, né? Bom, vamos para mais um momento de oração para encerrarmos esse estudo. Senhor, obrigado pelo momento de aprendizado. Senhor, nos perdoe pelas nossas imperfeições, nos perdoe pelas nossas dificuldades em aprender, pelas nossas dificuldades em passar a sua mensagem, em receber a sua mensagem, que nós ainda somos aprendizes, nós ainda precisamos de tempo, nós precisamos ainda aplicar toda a nossa dedicação para que possamos realmente entender e colocar
os seus ensinamentos em prática. Senhor, obrigado mais uma vez pela orientação dos nossos guias espirituais, pela orientação de Alto de Souza, que nós possamos cada dia um pouco mais nos aproximarmos de Ti, possamos cada vez mais enxergarmos, sentirmos e espalharmos a Sua presença que está próximo de nós o tempo todo. Muito obrigado por tudo, que assim seja.